Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 16º dia e iremos ver hoje como somos pobres pecadores. Então, a inspiração para a reflexão de hoje, o Padre Dayer nos propõe alguns temas baseado na oração que São Luís apresenta, ao menos na explicação que ele apresenta quando fala ali da preparação para a comunhão, quando ele reflete sobre as palavras que dizemos na missa, Domine non sum dignus, Senhor, eu não sou digno. Então, de certa forma, quando falamos isso 3 vezes, é para pedirmos perdão a Deus Pai pelas nossas ingratidões, a Deus Filho pela nossa infidelidade a Ele e ao Espírito Santo pela nossa tibieza, pela nossa mornidão. Então, iremos refletir um pouco sobre isso e também sobre algumas coisas que Deus faz para que possamos conhecer melhor os obstáculos que nos impedem de amar Ele e, obviamente, para que isso facilite, nosso trabalho de renúncia de nós mesmos. Então, primeiramente, nossa ingratidão para com o Pai. Então, tem uma belíssima frase que os antigos diziam: ninguém é tão Pai quanto Deus. Então, com nossos pecados, acabamos ofendendo e fugindo desse Pai que nos ama tanto e que com tanta delicadeza nos ama, que Ele chega a contar mesmo quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça. Então, realmente, a pessoa que se deixa levar pelo espírito do mundo ou pelos pecados, ela está virando as costas para esse Pai que a ama tanto. Então, ninguém é tão Pai quanto Deus, então ninguém quanto Deus sente tanto o abandono de um filho quanto Deus Pai. Então, o segundo motivo para dizermos Domine non sum dignus é para pedirmos perdão ao Filho pelas nossas infidelidades para com Ele. Então, muitas vezes, como São Pedro, nós prometemos fidelidade a nosso Senhor, mas facilmente depois o trocamos por qualquer coisa. Então, muitas vezes pedimos perdão a nosso Senhor por termos trocado Ele por 30 moedas, por assim dizer, ou seja, por uma coisa de pouco valor, seja pelos bens terrenos, seja pelos prazeres, seja pelas honras. E, apesar de prometermos a Ele que não vamos mais fazer isso, ou seja, recorrermos ao sacramento da confissão, muitas vezes caímos novamente nesses pecados e acabamos rejeitando esse nosso amigo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que correu atrás da sua ovelha, que quis viver uma vida de grande intimidade com ela, de uma verdadeira e sincera amizade, a ponto de dar a vida dele por ela, e mesmo assim ela acaba virando as costas para nosso Senhor, chegando mesmo a negar conhecê-lo. Nossa tibieza para com o Espírito Santo. Então, terceiro motivo para dizermos Domine non sum dignus. O que o Espírito Santo faz? Dentre outras coisas, ele nos inspira a nos deixarmos formar por ele para que sejamos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele realmente quer formar na terra outras pessoas semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que o Espírito Santo quer nos afastar do vício e nos revestir de virtudes. Então, todas as vezes que a gente percebe que a gente está se deixando levar por um vício, pela preguiça, pela impureza, pela soberba, pela inveja, pelo orgulho, enfim, qualquer pecado, o Espírito Santo tenta sempre nos inspirar, nos afastarmos desse caminho de perdição para nos revestir de suas virtudes. Então, se a pessoa às vezes se deixa levar pelo orgulho, o Espírito Santo nos convida a mortificarmos esse orgulho para nos revestirmos de mansidão e de humildade e assim por diante. Ou seja,
ele quer também acender em nós um santo fervor. Então, realmente, o Espírito Santo quer formar almas generosas e não almas medíocres. Infelizmente, a gente acaba resistindo muito a essas inspirações do Espírito Santo. Por isso, a gente se deixa muitas vezes levar por essa mornidão, por essa tibieza. Às vezes a gente até começa esse trabalho de renúncia do vício, mas a gente nunca vai a fundo, né? Nunca deixa ele realizar essa operação, né, da nossa doença a fundo, até a realização plena, né, da sua vontade em nós. Então, o que acontece? Nós somos infiéis a Deus, né, seja a bondade dele, seja o poder dele, seja a sabedoria dele, a gente acaba resistindo à sua santa ação em nós, a gente acaba virando com muita frequência as costas a Deus, mas a partir do momento que a gente quer mudar, a gente tem que oferecer para Deus um coração generoso, né? Realmente uma vontade, uma decisão firme de amá-lo com todo o coração, com toda a força e com toda a nossa alma. Por isso, São Francisco de Sales dizia o seguinte: se eu soubesse de uma só fibra de afeição em minha alma, né, em meu coração, que não fosse de Deus, em Deus e para Deus, eu a arrancaria imediatamente. Então é interessante, quando a gente vai falar do serviço de Deus, é sempre a caridade que tem que estar ali como base, né, como plano de fundo e como coroamento também. Então, se nós queremos amar a Deus de todo o coração, nós temos que passar por um processo. Muitas vezes, né, nós tomamos essa decisão, mas quando a gente tenta caminhar para Deus, a gente percebe que tem certos obstáculos que nos impedem de amar a Deus como nós deveríamos, só que muitas vezes a gente não enxerga quais são esses obstáculos. A gente percebe que tem alguma coisa nos amarrando, a gente percebe que tem alguma coisa impedindo o nosso movimento para Deus e a gente não enxerga. Mas Deus enxerga qual é esse obstáculo e Ele busca nos iluminar para que a gente conheça que obstáculo é esse. Então, qual tipo de luz Deus costuma usar para nos iluminar? Para responder a essa pergunta, eu gostaria de contar uma pequena historinha. Imaginemos que uma pessoa está procurando alguma coisa na casa dela, mas está tudo escuro e não tem luz, não tem nada e ela não consegue então enxergar as coisas. Então ela está procurando algo e ela não enxerga e ela não encontra, né, porque ela não está enxergando. Então ela fica ali meio que paralisada. Mas de repente ela encontra uma vela, ela acende essa vela e a luz dessa vela faz com que ela enxergue as coisas. Então, a partir de agora, né, a partir desse momento, já que ela enxerga as coisas, ela encontra o que antes ela estava procurando e, enfim, ela só conseguiu fazer isso por causa da luz. Então, o que acontece? Nós queremos amar a Deus, mas muitas vezes a gente não enxerga quais são esses obstáculos, né? A gente não encontra qual é o verdadeiro impedimento para que amemos a Deus com mais generosidade. Mas Deus, ele enxerga. Então, o que ele faz? Ele envia cruzes, que são luzes que nos fazem enxergar, né, qual ponto que nós precisamos melhorar, que nos fazem enxergar qual é o obstáculo que está nos impedindo de amar a Deus mais perfeitamente. Então, por exemplo, as cruzes, elas manifestam o que está escondido no coração de cada um. Então, às vezes a pessoa ela achava que ela confiava em Deus. Então, às vezes Deus manda para ela uma dificuldade financeira, uma doença, uma dificuldade em família. Não que Deus faça o mal na vida dessa pessoa, mas ele permite, né, esse mal a fim de tirar dele um bem maior. Então, ele não vai produzir diretamente esse mal, mas não vai impedir ele, vai permitir, dando para a pessoa as graças, né, se servindo daquela ocasião para que ela possa exercitar certas virtudes. Então, às vezes a pessoa achava que confiava em Deus, mas Deus permite essa grande dificuldade na vida dela para que ela enxergue aquilo que ela só é capaz de enxergar por meio dessa cruz, ou seja, que ela ainda não tem uma confiança plena em Deus, que ela ainda não morreu inteiramente para ela mesma a fim de se colocar nas mãos de Deus, a fim de confiar na providência dele. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela é cheia de humildade, cheia de paciência, então Deus permite que certas pessoas apareçam na vida dela para mostrar para ela que ela não é humilde, né? Só falta a ocasião para a doença dela se manifestar,
para mostrar para ela que ela não é paciente, então coloca uma pessoa, né, que é muito chata, muito difícil de se suportar, para que ela veja que ela precisa melhorar. Enfim, Deus permite certas situações que vão mostrar onde que nosso coração ainda não é inteiramente dele. Então, por isso que os santos, eles enxergavam as cruzes como grandes presentes de Deus, né? Então, São Luís Maria Grignon de Montfort costumava dizer: jamais Jesus sem a cruz, jamais a cruz sem Jesus. E daria até para dizer uma outra coisa. Nosso Senhor deixou bem claro que aqueles que querem estar com Ele devem ser crucificados com Ele, de forma que Jesus e a cruz são inseparáveis. É interessante porque existe muitas vezes na nossa forma de buscarmos, né, uma vida católica, existe uma mentalidade de querermos ser amigos de Jesus, mas não da cruz, certo? Então, São Paulo Apóstolo aos Filipenses dizia o seguinte, Filipenses 3, versículo 18, se eu não me engano, ele dizia: porque há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Né? E São Paulo deixava bem claro que Jesus e a cruz são inseparáveis. Julguei não conhecer outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então, muitas vezes o demônio tenta inspirar na pessoa um cristianismo sem cruz, né? Ou seja, cruz em todos os sentidos, dificuldade na vida dela, dificuldade ao redor dela. Então, a pessoa, por exemplo, ela quer viver o catolicismo, mas ela não aceita que tenham pessoas defeituosas no ambiente dela, né? Em que ela vive, em que ela trabalha, onde ela vai à missa, algo do tipo. A pessoa quer servir Nosso Senhor, mas não aceita que os outros humilhem ela, ou então algo do tipo. Então, existe uma certa tendência no coração humano a querer Jesus, mas a não querer a cruz. Em outras palavras, a pessoa quer muitas vezes um paraíso terrestre. E é uma tentação muito comum do demônio, né? Fazer com que a pessoa trabalhe, né, em vista desse sonho, que é um mundo sem cruz, né? Um mundo onde as pessoas não têm defeitos, um mundo onde ninguém sofre de nenhum tipo de sofrimento, no final das contas, enfim, um mundo sem cruz, o que é, no final das contas, a tentação do demônio em querer fazer com que a pessoa queira só Jesus Cristo, mas não a cruz. Em outras palavras, faz com que ela negue a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele deixou bem claro que ele e a cruz são inseparáveis. Então, para quem quer viver a vida cristã, para quem quer ser fiel a Deus, a cruz faz parte da vida cristã. Então, a pessoa ela vai passar por sofrimentos, vai passar, enfim, por cruzes, mas justamente por serem difíceis essas cruzes, todos nós devemos carregar nossa cruz, é algo próprio do cristianismo. E mesmo para os não cristãos, é impossível viver sem cruz, mas existem os que abraçam bem a cruz, como o bom ladrão, que no meio da cruz converteu e se salvou, e existem os que abraçam mal essa cruz, como o mau ladrão, que no momento ali da crucifixão, né, que estava ao lado de Nosso Senhor, ele acabou pecando ainda mais e se perdendo. Então é importante entendermos que quem quer seguir Jesus deve amar também a sua cruz. São duas coisas inseparáveis. Por isso que Nossa Senhora, ela fomenta nos seus filhos um grande amor pela cruz de Cristo. Então, a gente vê isso na vida de todos os santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha sede pelas cruzes, não porque ela amasse o sofrimento por si mesma. Ela não tinha nenhum interesse no sofrimento pelo sofrimento, mas ela amava o efeito do sofrimento, por assim dizer, que era purificar ainda mais o amor dela por Nosso Senhor, e esse era o único objeto dos desejos dela, como ela mesma dizia. Então, diante das dificuldades, muitas vezes, certas cruzes manifestam certos defeitos em nós, e muitas vezes esses defeitos que descobrimos diante das cruzes nos desanimam, né? Porque no final das contas eles mostraram para a gente que a gente se apoiava nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, no nosso próprio ego. Mas é uma outra tentação, né? Não devemos nos deixar levar pelo desânimo. Diante dessas graças que Deus nos envia, ou seja, essas cruzes que manifestam certas fraquezas em nós, que manifestam nosso ponto fraco, ou seja, a gente precisa melhorar naquele ponto em particular, nós devemos, com grande confiança, confiarmos mais na força de Deus.
na ajuda de Deus. Então, se a gente percebe, imagina que nossa alma é como que uma cidade que está sendo atacada, a gente percebe que essa cidade tem um ponto fraco, enxergando melhor esse ponto fraco que o inimigo identificou em nós, nós devemos então, sabendo que aquele é nosso ponto fraco, pedir com mais coragem, mais confiança a ajuda de Deus para que ele fortaleça essa nossa fraqueza. Então, Santa Teresinha, ela tem belas reflexões. Eu peguei isso no livro do padre Filipon, Santa Teresinha, um caminho todo novo, que é um livro muito interessante, em que Santa Teresinha ela mostra como que ela encarava as faltas dela. Há faltas que não causam pesar ao bom Deus. Não o ofendem, só servem para humilhar-nos e tornar mais forte o nosso amor. Então, se a pessoa sabe aproveitar bem das faltas dela, ela vai crescer no amor de Deus naquela ocasião. Considerai as crianças bem pequeninas, não cessam de quebrar, de rasgar, de cair, sempre com muito amor aos pais. E de sua parte, deixam por isso os pais de amá-las e cumulá-las de carícias? Quando caio, eu mesma como criança, sinto o meu nada e fraqueza. Digo então, que seria de mim? Que faria eu se contasse com as minhas próprias forças? Compreendo perfeitamente que São Pedro tenha caído. Pobre São Pedro, contava consigo mesmo em vez de contar com a força de Deus. Nosso Senhor quis mostrar-lhe a fraqueza para que, tendo de governar toda a igreja cheia de pecadores, experimentasse por si mesmo o que pode o homem sem o auxílio de Deus. Muitas fraquezas me acontecem, mas nunca me surpreendo com isso. Mas nunca me surpreendo com isso, tampouco me estabeleço, tão prontamente quanto desejaria, acima dos nadas da terra. Por exemplo, seria tentada a inquietar-me com a tolice que teria dito ou feito. Então, recolho-me simplesmente e digo: ai de mim, estou ainda no mesmo ponto que outrora. Mas digo com grande paz, sem tristeza. É tão doce sentir-se fraco e pequenino? E por fim, uma bela reflexão que ela fazia, né? Porque no final das contas, certas cruzes, o que que elas fazem com cada um de nós? Elas nos rebaixam, né? Porque elas estão nos assemelhando a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus humilhou-se a si mesmo, né? Aniquilando-se, rebaixando-se até essa humilhação extrema que foi uma morte de cruz. Então a pessoa, o máximo que ela vai ser rebaixada é sempre aquele modo de Nosso Senhor de assemelhar ela à sua paixão. Então, quanto mais Nosso Senhor assemelha a pessoa à paixão dele, mais ele vai ensinando ela a se rebaixar para que Deus seja glorificado. Então, Santa Teresinha, né, ela aprendia a olhar as cruzes dela por esse ponto de vista. Então, muitas vezes as cruzes, quando elas vão aparecendo nas nossas vidas, a gente tem dificuldade, né, em aceitar elas, porque de certa forma elas vão ferindo o nosso orgulho, nosso amor próprio, porque a gente ali pela cruz, a gente está sendo aniquilado, de certa forma, a gente está sendo rebaixado, reduzido a nada. Mas Nosso Senhor faz isso a fim de que ressuscitemos com Ele, obviamente. Então, Santa Teresinha dizia: as palavras de Isaías, né, Isaías profetizando o sofrimento de Nosso Senhor, ele não tem beleza nem formosura, seu rosto estava coberto e ninguém o reconheceu. Constituíram o fundo de minha vocação à Sagrada Face, o fundo de minha devoção à Sagrada Face, ou, para dizer melhor, o fundo de toda a minha piedade. Também eu desejava não ter beleza nem formosura, encontrar-me sozinha, espremendo o vinho no lagar, ignorada de toda criatura. Até então, não sondara as profundezas dos tesouros encerrados na Sagrada Face. Foi a minha mãezinha que me ensinou a conhecê-los. Revelou-nos e compreendi. Compreendi melhor do que nunca o que é a verdadeira glória. Aquele cujo reino não é deste mundo mostrou-me que a única realeza invejável consiste em querer ser ignorada e tida por nada, em colocar a alegria no desprezo de si mesma. Ah, queria que meu rosto, como o de Jesus, estivesse oculto a todos os olhos, que na terra ninguém me reconhecesse. Tinha sede de sofrer e de ser esquecida. Então, quem que realiza essa obra, né, em nós?
obviamente, é Nossa Senhora. Então, quando São Luís diz, foi por Maria que Jesus veio a nós e é por ela que vamos a ele, ele está querendo afirmar tudo o que está implícito nessa afirmação. Ou seja, ir a Jesus é necessariamente afastar-se do mundo e renunciar a si mesmo. Não tem como ir a Jesus de outra forma. Então, quando Nossa Senhora nos leva a Jesus, ela realiza em nós esse trabalho de crucificação das nossas almas. É Nossa Senhora que forma as almas mais crucificadas que já existiram nessa terra, ou seja, é Nossa Senhora quem forma os santos, e é isso que a consagração a Nossa Senhora visa fazer em nós.